Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar um pouco sobre book de oferta, sobre os tipos de ordem, o conceito de agredir, né? Como seu stop é pulado. Vou falar um pouco sobre a ferramenta DOM e o que é liquidez, né? Então, a gente vai começar aqui pelo book de oferta. Então, o book de oferta é onde a intenção de compra e de venda é colocada, é como se fosse um classificado. Então, nós vamos falar sobre a profundidade do book de oferta. Então, existe alguns tipos de book de oferta: o book aberto, o book agrupado, como esse, e o book filtrado, quando você filtra por tamanho de lote o seu book. Então, se você quer ver somente lotes acima de 50, você vai lá e configura para aparecer para você somente lotes acima de 50 e por aí vai. E você pode mudar as cores também desses lotes para ficarem em destaque, os lotes maiores que aparecerem no book. Então, nós temos aqui a ferramenta DOM. Para dar continuidade ao book de oferta, a gente vai falar um pouco sobre ela. Então, a ferramenta DOM significa Deep of Market, é o local onde a gente coloca nossas ordens de compra, nessa lateral na cor verde, e as ordens de venda desse lado na cor vermelha, sinalizado com essa seta para baixo. Então, nesse lado, observem que tem vários lotes aqui na venda: 300 lotes, 150 lotes, 200 lotes, 650, 700, 100 e 1000 lotes. E na profundidade desse ranger, de 5 a 11, nós temos 3.100 lotes na ponta vendedora. E na ponta compradora nós temos, nesse ranger do 1 ao 4, 400 lotes. Então, se a gente somar aqui, vai dar 400 lotes. E no preço 5, se a gente pegar um book aberto, vai estar as ordens de vários traders, né? Alguns vão estar comprando 20, outros 10, outros 50, outros 40, até chegar ao 300. Então, fica agrupado aqui 300 lotes na parte da venda. Beleza? Então, essa é a profundidade do book de oferta. É muito importante que a gente conheça essa ferramenta, porque se o book estiver vazio, estiver com poucos lotes, como tem no lado da compra, o seu stop pode ser pulado facilmente, ok? Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Então, os tipos de ordem, né? Existem a ordem a mercado, que é quando você aceita pagar o preço que estão pedindo, tanto na venda quanto na compra. Imagina que uma pessoa quer vender um carro e essa pessoa quer 30 mil reais e você quer pagar 29 mil. Se ele aceitar vender para você por 29 mil, ele vai estar agredindo na venda. Então, esse é o conceito de agressão. Ele vai estar vendendo a mercado para você. E se você pagar os 30 mil para ele, você vai estar agredindo na compra. Então, você vai estar comprando a mercado, aceitando a ordem que ele apregoou, que ele está vendendo passivamente. Ok? E a ordem stop, né? Vou ter um exemplo aqui. Esse player comprou um contrato no preço 7, porque ele achou que aqui o preço iria subir e colocou o stop dele aqui no preço 3 na venda. Então, se ele comprou, para ele sair da operação, ele vai ter que stopar a operação. Ele achou que aqui o preço poderia segurar nessa região entre o 5 e o 4 e ele colocou o stop dele no 3. Ok? Então, ele colocou uma ordem stop. A ordem start é quando o preço está trabalhando em uma determinada região, como aqui, ó, do 4 para o 5. Então, aqui no 5 estão vendendo e aqui no 4 estão comprando. Então, spread de um ponto. Quem aceitar o preço do outro vai estar pagando um ponto de spread, ok? Deixa eu ligar essa outra luz aqui para ficar melhor. Então, beleza. Então, aqui é o spread. Um ponto de spread. E ele acha que quando romper o número 6, o preço vai subir, tende a subir.
e aí ele coloca uma ordem acima do preço que está sendo negociado, apesar dele estar pagando mais caro, ele acha que quando romper o número 6, o preço vai subir. Ok? Então essa é uma ordem start. E a ordem passiva é quando você apregoa, como o exemplo do carro que eu acabei de falar. O cara quer vender no 30 e por mais que você ofereça 29 mil, 29.500, 29.900, ele não quer, ele quer vender por 30 mil. Então ele só quer vender nesse preço. Então ele apregoou uma ordem passiva. Ok? E como o stop é pulado, o stop dos traders, né? Se o book de oferta estiver vazio, como na ponta compradora, imagina que esse camarada comprou, né, um lote aqui no número 7 e está estopando aqui no número 3. Só que se vier um player com muitos lotes, como as instituições financeiras, e bater 600 lotes, ele vai pegar todos esses lotes que tem do 4 ao 1 e ainda vai cair mais. E quem está vendendo a mercado, está agredindo na ponta vendedora, tem prioridade no book de oferta. E esse cara que está vendendo passivamente aqui, ó, para estopar, ele vai ficar pregoado no número 3 e não vai executar a ordem de venda dele, porque a instituição bateu 700 lotes, pegou todos esses lotes e ainda caiu mais. E esse camarada ficou numa situação complicada. E às vezes o preço não volta, tende a cair mais ainda. Principalmente quando é instituição financeira estopando a operação. Ok? E como colocar o stop limit? Comprou no 19 e você quer estopar sua operação no 11. E o limite você coloca um pouco mais abaixo desse preço 11. Coloca no 8. E se bater uma boleta muito grande, ele vai acionar no preço 11 e vai executar entre o 8 e o 11 no melhor preço e aparecer aqui que acabar o lote de quem bateu vendendo ao mercado. Então é interessante deixar o stop limit, né, em alguns ativos que são operados para não pular o stop. E se você deixar o limite muito perto aqui, ó, tipo se você colocou o stop no 11, vai acionar a sua ordem e colocou o limite no 9, pode ser que ele pule toda essa ordem. Tipo no 8 aqui ainda tá apertado, pode ser que sua ordem seja pulada, ok? E o stop offset é utilizado na plataforma Profit Chart e ela é calculada por tick. Então você ativa o stop offset, aí você quer estopar no preço 5, por exemplo. Então você vai colocar o seu stop offset 5 pontos abaixo. Caso batam e pule seu stop, 5 pontos abaixo tende a te estopar. Então a plataforma te estopa. E para você fazer isso, você tem que colocar 10 ticks, no caso do dólar. E aí você vai calcular no caso do ativo que você opera. Então, cada tick é um número do stop offset. Então, se eu quero 5 pontos, eu tenho que colocar 10 pontos no stop offset, né? Que o dólar se movimenta de meio ponto. Liquidez é a capacidade de um ativo ser negociado, né? O mais rápido possível, ou não. Então, se você tem um produto que ele é vendido muito facilmente e comprado muito facilmente, esse produto tem liquidez. Um exemplo de uma moto. Se você tem uma moto de uma marca conhecida como a Honda, você vai vender ela facilmente. Agora, se você tem uma outra moto de uma marca mais difícil de vender, que não seja tão boa, você vai demorar um pouco mais para vender e talvez venda a preço bem abaixo do que ela realmente vale. Então, a liquidez é isso, a capacidade de o ativo ser negociado o mais rápido possível. Então, se ele é negociado rápido nas diversas faixas de preço, esse ativo tem liquidez. O ativo que não tem liquidez, fica o spread muito grande. Imagina que você quer comprar no 3 e só estão vendendo no 8. Então, você tem tudo isso aqui de spread, ó.
Se você for pagar, você vai ter que assumir todos esses pontos de spread. E às vezes o seu lucro vai ficar só nesse spread aqui, ó. É a diferença da venda para compra. Então, se eu tenho compra no 4 e tenho venda no 8, nós temos 4 pontos de spread. Uma figura de uma tendência e se formou um pivô aqui nesse topo. E muita gente vai entrar comprando no rompimento desse pivô. Só que se a pessoa não olha que tem um canal de tendência de baixa no período gráfico maior, ou simplesmente uma instituição financeira que está mal vendida, está vendida aqui embaixo em milhares de lotes, está calçando o preço aqui, ó, onde tem grandes lotes, com 600 lotes aqui no 8, 700 no 9 e 1000 lotes no 11. Então essa região aqui está muito pesada. Se o preço fazer um pivô aqui, ó, você não deve comprar esse pivô. Se você olha somente o book, você não vai saber se é quem está comprando, quem é que está comprado e quem é que está vendido. O cara pode estar muito bem comprado aqui embaixo e ele calçar lote aqui em cima, obrigando quem está vendido a se estopar, caso ele perceba que essa instituição está querendo estopar a operação. Então, se tem uma instituição mal vendida aqui no 1, está lá com 7.000 lotes, e aqui formou um rompimento muito forte. É claro que eles não estopam com 6 pontos, eles estopam operações e diminuem lote com muito mais pontos do que isso. Só um exemplo. E essa instituição começa a vender grandes lotes aqui, ó. Essa que está mal vendida, ela começa a zerar a posição dela. Aí ela vende 300 no 7, vende mais 400 no 7, vende mais 500 e os outros bancos ficam de olho. E aí começa a disputa. E aí eles vão calçando lote na venda nos preços mais acima. Então ele calça aqui no 11, calça no 10 e o preço está sendo negociado aqui no 6, no 7, obrigando esse cara que está mal vendido e buscar essas quantidades de lote lá em cima, que os comprados estão realizando lucro, ou simplesmente eles vão calçar lote aqui, ó, calçou 1000 lote, e aí quem está vendido começa a comprar a mercado, para zerar a posição dele, né? Se ele está vendido, ele vai ter que comprar para zerar a posição. E aí essa instituição que está muito bem comprada deixa executar alguns lotes passivamente, e aí ele aperta para tirar os lotes. E quando essa instituição que está boletando de 100, 150, 200 lotes, der uma boletada que esse cara tirar, o preço vai romper com força para cima, ok? Então é muito perigoso você usar escora. Escora é quando você compra na frente, ou então, no caso aqui é a venda, né? Escora é quando você vende, o banco está calçando 1000 na venda e você compra no 10, escorando nesse lote aqui, ó, achando que ele vai segurar. E esse cara aqui, ele é um cara que está comprado aqui embaixo, calçou 1000 lotes e aí começaram a comprar os lotes dele. Ele simplesmente tira o lote e o preço acelera e você vai ficar em maus lençóis se você não estopar a operação. Esse foi o nosso bate-papo de hoje, de forma bem simples, descontraída, né? Tudo escrito a lápis. Fica bem fácil o entendimento. Então, se você não entendeu na primeira vez, que é um assunto meio complexo, principalmente essas situações do lote, né? Existe uma maldade no mercado financeiro. Eu até coloquei aqui perigo, ó. E se você não estiver atento, né, você vai estar disputando com grandes instituições, né? Elas têm um grande poder de fogo, e o poder de fogo no mercado financeiro é dinheiro. E se você não tem muito dinheiro, e que se tiver e não tiver conhecimento, provavelmente você vai perder esse dinheiro. Então você tem que ter bastante conhecimento. Essa parte do jogo dos bancos, como eles usam, né, as suas estratégias para realizarem suas operações, é bem complexa. Então não é só isso aqui que eu falei para vocês, essa questão de
de colocar lote mais em cima, obrigando quem está querendo estopar a operação a pagar mais caro. Se ele já estava ferrado, vai ficar mais ainda. Então, os bancos eles movimentam milhões por dia e tem prejuízo de milhões por dia no dólar futuro, né, que é um mercado muito alavancado. Beleza? Então aqui é o meu escritório, aqui é a tela para iluminar o papel, aqui é o nosso camarada. Eu opero dólar, gosto muito de operar dólar, apesar de ser um mercado muito alavancado. Aqui meu guerreirinho, aqui minha caveira. E aqui as minhas telas. Abraço a todos e até a próxima.